e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Amém? O tema da nossa palavra hoje, a palavra de Deus hoje, que eu quero estar compartilhando com os irmãos, é permaneça conectado com Jesus. Como é que é o tema? Permaneça conectados com Jesus. O que é uma conexão? A ligação com Jesus, tá certo? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 15. Vamos todos ler João, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é o que? É a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Jesus falando essa passagem aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que ele poda? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem tradução que fala: sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Feche os olhos. Senhor Deus, nós queremos aplicar essa palavra do Senhor na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha fluir em nosso coração, venha derramar do óleo da unção, quebrar as resistências, as fortalezas, todo embaraço, tudo aquilo que vem para roubar a palavra. Senhor, tira de nós toda distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, roubar, ó Deus, aquilo que é mais precioso que viemos aqui ouvir, que é a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha estar nos conduzindo nesta semana e que nós possamos aplicar essa palavra também durante essa semana para a glória do teu nome. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu trouxe meu celular aqui, porque esses dias a Suzana comprou outro celular, ganhou o marido dela outro celular e ela me deu dela. É um mais chique, né? Tem a versãozinha. E aí, ele é o quê? Mas, assim, muito rapidamente, ele pelo menos meu antiguinho, era mais, demorava a bateria acabar. Então, o que acontece? Isso aqui rapidamente, se fala rapidamente assim, né, em relação ao pouco, ele acaba a bateria. Então, sempre eu tenho que me lembrar de conectar ele. Mas não adianta também eu ter isso aqui e não ter uma tomada, né? Preciso estar conectado. Porque o celular, eu fico vendo assim, que ele parece ser forte, né? Mas não é um método de última geração, acho que tem 15, que eu nem sei qual que é. Eu não entendo nada disso, eu só estou falando uma coisa que veio na minha mente para você entender o que eu quero dizer sobre conexão. E sobre permanecer conectado. Porque às vezes você pode ter um celular de última geração, mas esse celular pode ter os recursos que for, tudo que tiver direito, mas se ele só sobrevive se ele estiver ligado a uma fonte. Se ele estiver ligado a uma fonte. Porque às vezes você pode estar numa ligação ali muito importante, mas ela pode ser interrompida. Por quê? Porque às vezes, por um tempo ele funciona, mas ele precisa ser conectado. Está sempre conectado. Esse celular
vai ser questão de tempo. Ele vai morrer, ele vai desaparecer. E a gente tem que entender o quê? O que é isso, pastor, que eu quero dizer para você? Porque às vezes ele está funcionando tremendamente bem. Já aconteceu isso comigo. Eu estou aqui funcionando, não, mas aqui mais 10, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Aqui. Só que a vida dele por dentro está acabando. À medida que o tempo vai passando, o momento que ele vai ficando desconectado ali da tomada, ele vai perdendo o quê? Vai perdendo a vida. A vida dele vai acabando por dentro. É ou não é? Então nós temos que entender o quê? Que o maior risco que tem, às vezes, de você não colocar ali, é você, às vezes, perder alguma ligação importante. Mas a gente entende o quê? Que mesmo a gente sabendo, mesmo ele sabendo que ele vai descarregar, ele dá o quê? Ele dá uma aviso. Ele dá uma aviso. Você fala, está quase acabando, né? Ele está avisando. Por isso que eu estou falando essa palavra aqui, fala justamente que nós temos que estar conectados com Deus. Você é como esse celular, que por si só você pode até servir a Deus um tempo, você pode até estar trabalhando alguma coisa, mas se você desconectar da fonte que é Jesus, você acaba morrendo, você acaba perdendo a sua força. Por mais conhecimento que você tenha, e isso não requer aparência. Às vezes a gente olha porque de última geração, um aparelho de última geração, ou você tem uma aparência de um crente fervoroso, a aparência ali, mas às vezes falta o quê? Conexão. É o que muitas pessoas estão acontecendo hoje. A gente precisa termos essa necessidade de estarmos ligados. E isso acontece conosco, quando nós nos desligamos da fonte que é Jesus na nossa vida. Você se torna um religioso. Agora, o que acontece quando você desliga da fonte? Está aqui a resposta em João capítulo 15, que nós temos aqui. Porque o que nos mantém vivos na presença de Deus, o que nos mantém vivos na nossa fé, a nossa vida, ela tem que ter uma conexão com Deus o tempo todo. Não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro falando com Jesus ali, conversando, mas você tem que estar conectado o tempo todo. E aqui a Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? Jesus é a nossa videira. E é com ele que nós devemos estar conectados. Então, você não pode se desligar. Não desliga a sua vida, não, irmão. Não se desliga da palavra de Deus, não. Não se desliga das coisas de Deus, não. Permaneça na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Não se desligue. Ele diz, permaneça em mim. Você viu quantas vezes ele falou? Permaneça em mim. Permaneça em mim. Essa palavra que permaneça só frutifica aquele que permanece. Tem muitas pessoas que deixou de frutificar, por quê? Porque ele não permaneceu conectado. Está faltando essa conexão. Porque ele diz que todo aquele que permanece ligado a essa videira, ligado a esse tronco, que é Jesus, ele dá muito fruto. Então a gente tem que analisar o que está acontecendo comigo. E aqui no versículo 5, ele diz assim, uma declaração muito forte, que eu acho que essa declaração ela é forte. Ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. Tem gente que pensa assim, eu posso fazer tudo sem Deus. Eu posso tudo sem Deus. Nem preciso de Deus na minha vida. As pessoas pensam isso. Que não precisa de Deus na sua vida. Mas a Bíblia está falando, sem mim, vocês não podem fazer nada. E às vezes a gente lê essa passagem e passa batido. Uma coisa mecânica, né? Mas imagine você, Jesus, ele é essa fonte de energia na nossa vida. Imagine se o celular pudesse falar, olha, me conecta de novo, eu estou acabando, estou morrendo, está acabando minha carga.
muitas vezes Deus está falando, permaneça. Às vezes Deus fala com você numa palavra, fala, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não orei, hoje eu não falei com Deus. Deus falou no seu coração. Às vezes você pensa, não, mas eu estou ocupado aqui, eu estou muito preocupado. Não, você tem que estar conectado o tempo todo com o Senhor, porque essa conexão traz o quê? Traz bênção na sua vida familiar, traz bênção na vida sentimental, traz bênção na vida ministerial. E às vezes a gente vê quantas pessoas acontece, a Samuel explicou aí dessa tragédia que aconteceu com essa família. O que aconteceu? Porque eles não tinham uma conexão, não permaneceram com Deus. Não sei o que Deus serviu, com certeza não era o Deus que nós servimos. Por quê? Porque segundo aquela carta ele falou assim, eu vou embora, não sei para onde eu vou. Oi, irmão, é triste isso. Você não saber que você vai partir dessa terra, você não saber onde você vai. Porque faltou essa conexão. Aqui Jesus está tentando comunicar com seus ouvintes aqui, ó. Tem alguém aqui, vocês têm que entender que eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. E vocês são os ramos. E todo aquele que está conectado em mim, que sou essa videira, meu pai é um agricultor, mas todo aquele que está conectado em mim, que sou a videira verdadeira, eu sou essa videira, olha, você vai dar muito fruto. Mas se você só vai dar esse fruto se você permanecer em mim. Você pode até achar que você pode fazer alguma coisa sem mim, mas isso não é verdade. Porque se você se desconectar de mim, se você não estiver ligado a mim, sabe o que vai acontecer com você? Você vai secar, vai cair e vai morrer. Jesus está falando isso aqui para as pessoas. E nisso que vocês conhecem, você é conhecido não é por quanto carro que você tem, uma casa bonita que você tem, não é pelo seu profissional que você tem, a sua família que você tem, que você é reconhecido como discípulo de Jesus. Mas você é reconhecido como discípulo de Jesus quando você dá fruto. Você dá fruto, aí você é reconhecido. Interessante que Jesus, ele fala assim, dessa conexão, que é vital, é uma questão de vida. Porque muitas pessoas estão mortas hoje em dia, porque está faltando essa conexão com essa videira verdadeira que é Jesus. E a gente vê que Jesus, quando eu fico imaginando essas pessoas que estavam perto de Jesus, porque Jesus era um excelente orador, ele era um contador de história, ele usava muitas metáforas, muitas comparações, coisas simples para entender. E ele fala, eu sou a videira verdadeira. Você fala, mas Jesus é uma árvore? Não é especificamente isso, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo, eu sou a videira. Ele não diz, eu sou um cedro, eu sou um cipreste, eu sou uma mangueira. Ele não diz, eu falei de manhã, eu não sou um pinheiro. O pinheiro não pode nem falar, né? Porque a patente do pinheiro foi roubada. Papai Noel roubou a patente do pinheiro. E chega no final do ano, pinheiro, né? Não temos aqui esse pinheiro. Mas Jesus não falou, ele falou que ele é uma videira. Eu fiquei pensando, curioso, esses detalhes que tem na videira, que eu fui descobrir esses detalhes. Eu descobri porque a videira, na verdade, ela é o quê? Ela é uma planta dependente. A videira é o quê? É uma planta o quê? Dependente. E até certo ponto, a videira também ela é uma planta frágil. Incrível, né? Jesus ele se compara dessa forma. Uma planta frágil. E ela não tem uma aparência em si mesma. Eu pedi até para colocar aí algumas vezes aqui para a gente olhar. Olha aqui. O que está te atraindo nessa figura? O que está te atraindo? O fruto. O fruto está te atraindo. Vai lá, vamos ver aqui. Ali os galhos. Ele diz que nós somos os ramos. E o ramo, através do ramo que dá fruto. Tem mais outra aí? Olha que beleza. Olha o tronco. Olha o tronco dessa videira. Frágil. Tem mais? Tem uma bênção. Olha aqui. Isso. Olha
Olha aqui, essa aqui é um tempo, pode deixar aí, pode deixar aí. É um tempo quando eu fui lá no sul, há uns anos atrás, eu falei, olha, eu queria ver um parreiral, mas só que eu fui numa época que não tinha, porque eles têm a coisa mais linda, o que embeleza a parreira, o que embeleza, porque o pé de uva, a videira, ela é uma trepadeira, né? Então você já notou que o tronco da videira, ela é todo torcido? O pé de uva, você não vê um pé de uva ali reto, ele é todo assimétrico, fica procurando um jeito para quê? Para que o galho, para que os ramos venham subir. Ele está dando vida, então ele faz todo o contorcionismo para que esse ramo suba, né, até o sol ali, encontre vida. E a gente vê que ela dessa forma. E um detalhe, né, que faz sentido, faz muito sentido, é a necessidade que tem da gente estar ligado a essa videira. Você tem que estar ligado a essa videira e conectado. Por que Jesus não escolheu uma árvore forte? Mas ele escolheu uma planta que é dependente, uma planta que só vive conectada. Então você não pode viver dependente de Deus. Você depende de Deus. Nós vamos aqui, esse primeiro detalhe, essa estrutura que ela tem, essa estrutura. E toda videira, aquela outra, você vê assim que ela tem um ponto de sustentação. Quando você vai nos lugares assim, ela tem um pau, uma madeira, ou mesmo um arame para sustentar, porque senão ela vai caindo. Então ela precisa dessa sustentação. E é para que isso? Para que ela possa se apoiar, encontrar esse apoio, né? Então nunca é igual. Então esse é impressionante que o mais bonito que eu falei de uma videira não é o tronco. Não é o tronco. O que faz essa videira ficar bonita é o fruto. O que embeleza é o fruto. Olha o tanto que é interessante. Porque eu quero que você acompanhe aqui. Esses ramos, essas folhas aqui, que quando você chega lá, você quer ver alguma coisa bonita dessa, você enche os seus olhos, você quer o quê? Primeira coisa quando você vê essas luzes, o que você fala? Dá água na boca, eu quero colocar assim, né? Comer igual nos desenhos animados, né? Pegando um por um. Porque esse é o desejo da gente. Porque o que embeleza são os frutos, são esses cachos, essas penas de uva, é que embeleza essa videira. Por isso ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês são os ramos. E através desse ramo aqui vem o fruto. Vem de nós. Aí o fruto aparece, essa conexão. Por isso que Jesus ele destaca tanto o fruto. Por que ele quer falar tanto do fruto? Por que Jesus fala tanto do fruto aqui? Por quê? Porque a gente sabe, irmão, que Jesus ele já está no céu. Você sabe que Jesus está no céu? Jesus está no céu. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. E ele é a videira que nós estamos conectados em Jesus. Jesus ele morreu, está à direita de Deus Pai, mas nós continuamos conectados com Jesus através de quê? Do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo ele nos conecta. Ele está ali. O Espírito Santo é como se fosse uma seiva, ali onde você recebe o alimento diário. A gente está ligado através do Espírito Santo, recebendo a vida de Jesus através do Espírito Santo, porque Jesus ele não está mais aqui entre nós fisicamente. Fisicamente, a única coisa, a única forma, por isso que a única forma de alguém ver Jesus aqui nessa terra, alguém ver Jesus, não é através da folha, é através do fruto. É através do nosso fruto. A única maneira de alguém ver Jesus é através do fruto.
é através de nós dando fruto para Ele. Por isso nós enfatizamos muito a necessidade de frutificar. Esse ano é um ano de conquista, nós vamos conquistar, frutificar, vamos dar fruto, amém? Porque a única forma do cristianismo se tornar belo, se tornar bonito, é diante de fruto. Porque se o cristianismo não der fruto, de que adianta? Lá nós vemos em Gálatas, no capítulo 5, fala sobre o quê? Fala sobre o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, que são as 9 manifestações. Quem lembra? Amor, paz, paciência, domínio próprio, longanimidade, bondade, mansidão, certo? Amor, alegria, paz. Agora imagina, eu estou falando o quê? Que Jesus ele é manifestado através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito está dentro de nós. Agora imagina, um crente nervoso o tempo todo, agoniado o tempo todo, angustiado o tempo todo. Imagine, é bela, é bonita estar junto com uma pessoa dessa? Não é? Claro que não. O crente sem domínio próprio, a pessoa que ele chega perto dele e solta uma palavra que arrebenta todo mundo que está perto dele. Não olha para ninguém se você conhece alguém assim. Não olha. Aqui no nosso meio, não olha. Tem gente que olha, né? O outro. Às vezes, estou falando de domínio próprio, temperança, paciência. Quem admite aqui que precisa de mais paciência na sua vida? Gostei, viu? As duas, mais paciência, né? A gente precisa admitir mansidão. Ou seja, o que nós temos, o fruto, é que vai atrair as pessoas a Jesus. É o nosso fruto. Todo mundo gosta de estar perto de alguém que é alegre, que é feliz, que é equilibrado, paciente. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa dessa forma, você vai querer ficar perto dela. É muito difícil você ver uma pena de uva maravilhosa, atraente, e você ficar sozinho. Nossa, que lindo. Hoje de manhã eu estava vendo aqui, porque até está na frente aqui. Eu vou sair de frente dos irmãos ali que está vendo. Aqui a irmã deu. Eu estava vendo isso aqui, ó. Se isso aqui fosse de verdade, irmão, essas uvas ali, se fosse de verdade, não tinha mais nenhuma. Porque só de olhar e falar, não vou chupar uma uva dessa para pegar. É ou não é? A gente só está ali porque ela é artificial. Só por isso. E nós precisamos o quê? Sermos esses ramos, esse ramo que dá fruto. Agora a pessoa vem até nós e não encontra fruto. Ela vem até nós ali com vontade, vê lá uma folha até bonita, uma aparência bonita, mas ele chega para você e não tem fruto. Que tristeza, né, irmão? Que triste isso. Jesus está dizendo aqui que se você estiver conectado em mim, você vai dar fruto, vai dar certo. Mas se você estiver conectado em mim, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Vai ser ó, batata na uva. Vai dar certinho. Porque você está permanecendo. Você vai dar um fruto belo. Vai desenvolver, tem que ter fruto. As pessoas vão, você precisa ser desejado ali o cristianismo. Porque cristianismo, irmão, não é estética. Hoje em dia vive de aparência. Tem muitas pessoas que falam que são cristãs, estão vivendo de aparência. Mas não, ser cristão é uma evidência. Tem que evidenciar. Ser um crente, um cristão. As pessoas precisam ver Jesus em nós, irmãos. Amém? As pessoas não estão vendo Jesus em muitos cristãos. As pessoas precisam olhar para você e ver o quanto Jesus modificou
pessoas olham para você assim e já quebrando. Já conhece. Porque a nossa vida já se tornou uma pregação. E quando a sua vida se torna uma pregação, ou ela vai atrair ou vai afastar. Que tipo de evangelho você está pregando? O evangelho que Jesus está falando aqui para permanecer, ou o que é? Porque às vezes o que nós estamos fazendo está o quê? Afastando as pessoas de Jesus. O seu testemunho tem sido um triste mundo. E o que a gente precisa é testemunhar. Isso atrai as pessoas, né? E como eu disse, a videira aqui, ela não é atraente por causa do tronco. E eu fiquei imaginando assim, mas Jesus, ele não está interessado, sabe? Ele não está interessado assim, se interpreta ele mal, ele sendo o tronco, ele sendo essa videira que não é atraente, que não é bonito, nem nada, para ele não está fazendo nenhuma diferença, porque ele fala que o que glorifica ele é o que? É o fruto. O que glorifica a Deus, às vezes não é o seu dízimo, não é a sua oferta. O que glorifica a Deus não é uma família abençoada, não é você ser bem sucedido financeiramente, mas o que glorifica a Deus é quando você dá fruto. Aí você dá glória, você está glorificando o Senhor. E nós temos, irmãos, uma cidade inteira para ganhar para Jesus. Nós temos a nossa família, nós temos os nossos vizinhos. E às vezes a gente vê que não foram alcançados ainda, porque às vezes a gente precisa de ter esse fruto. Porque as pessoas, antes de se converterem, elas precisam ver em nós Jesus, antes de se converter. Tem gente que acha que a pessoa se converteu, converteu. Não, as pessoas veem a gente primeiro. Você é um agente e depois ela se converte. Por isso que você vai lá e prega a palavra de Jesus para ela. A palavra, ela vê o fruto, ela vê a sua vida e ali atrai ela e ela se converte. Porque a beleza está no fruto e não no tronco. E a gente vê um detalhe interessante do tronco, igual eu falei para você, que ele fica o quê? Distorcido ali, ele se torce, né? Para que os ramos fiquem mais próximos do outro. Ele quer o que? A aproximação. Essa videira, ela quer aproximar. Por isso que ela fica torcendo. O tronco dela fica torcendo para que você nunca se afaste. Para que os ramos sempre estejam perto dela. Para que esse ramo não caia, para que esse ramo não fique seco. Então precisa que ele está junto, está perto ali, aproximando. E aqui Jesus é essa videira verdadeira. Interessante que a gente vê assim que antes de Jesus se encarnar, se tornar homem, o que ele tinha? Por isso que eu falo, por que Jesus não pode ser uma coisa tão bonita? Pegou lá o tronco que não é tão atraente e ele está com muito fruto. Porque aí a gente fica, eu fiquei imaginando assim, não fiquei imaginando. Deus abriu meu coração e eu ouvi isso aqui e fiquei, meu Deus, isso é verdade. Porque Jesus, ele, antes dele ser encarnado, ele tinha toda a glória, ele tem toda a glória até hoje. Mas ele tinha toda a beleza ali, toda a glória. Os anjos sempre estavam ali adorando ele, olhando ele. Mas o que Jesus fez? Jesus olhou da glória dele, olhou o ser humano, me olhou você, olhou todos nós aqui. A humanidade está como ovelhas que não tem pastor. A humanidade está perdida. E o que Jesus fez? A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2 que Cristo se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou. E a Bíblia ainda fala mais que ele, além de se esvaziar da sua glória, da sua beleza, ele se humilhou. Ele se humilhou. Não significa que ele deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus, mas ele deixou a forma de Deus. E qual é a forma de Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que todos os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e o teu Espírito não tem forma. E ele teve que gerar essa forma
de homem, porque a forma de Deus é espiritual, mas ele assumiu a forma de um corpo humano. Um corpo humano. Agora imagine, o Criador se tornar uma criatura. O Criador se tornar uma criatura. Ele que nos criou, ele que nos formou, se tornou uma criatura. E se humilhou, e se esvaziou. E no Isaías 53 ainda disse mais ainda, que nele não havia formosura alguma, que quando os homens olhavam para Jesus, olhavam para o rosto dele, a Bíblia diz que os homens se desviavam do seu olhar. Não tinha nada que atraía. Não é esse homem que a gente vê nos quadros, todo bonitão, com o olho azul, todo... Não. A Bíblia diz totalmente o contrário, que as pessoas não tinham nada que nós desejássemos. Jesus era uma pessoa comum, normal, não havia formosura. E aqui está, nessa parte aqui está aqui, Deus perfeito, se humilhando, se tornando sem nenhuma beleza, mas ele está aqui como essa dele, torcendo aqui, torcendo de um lado e do outro, para que você venha surgir e produzir, e você se tornar um belo, uma pessoa mais bela. Olha que coisa mais importante. Jesus, ele se esforçou para que nós pudéssemos ter alguma beleza, porque a gente não tem, olhando no céu, a humanidade estava perdida, mas ele fez isso tudo, ele fez esse contorcionismo todinho, vinha aqui essa terra para que nós tivéssemos alguma beleza, porque para que alguma coisa nessa vida para nós fizesse sentido, porque sem Jesus nada podeis fazer, sem Jesus a nossa vida não tem sentido. Por que esse homem se matou essas perguntas? Ele não tinha sentido. E tem muitas pessoas que a vida dele está sem sentido, porque ele está desconectado com Deus. E essa vida é um organismo, não pode viver separado um do outro. Jesus aqui está batendo aqui num ponto crucial aqui, que esses ramos sem fruto, que não produz, se ele está desconectado dessa videira verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai secar. Irmãos, interessante uma coisa, que a madeira da videira, ela não tem sementinha de nada. Ninguém fala, nossa, eu fiz um banco do pé de uva. Tem alguém? Conhece? Nossa, fez um armário através da madeira lá, do tronco do pé de uva lá, que não tem. Pegou uma coisa mais frágil, Jesus pegou uma coisa mais... Aí você pega lá um pé de manga, dá para fazer um banco, dá para fazer até casa. Mas pegou uma coisa que, olhando assim, não tem utilidade nenhuma. E é por isso que quando Jesus diz que quando ela é cortada, a videira, ela seca. E ela não é usada para nada. Qual é a utilidade quando ela se seca? Aquelas folhas se secam. A Bíblia diz que ela é cortada, ajunta ela ali. Você quando pega algum galho lá, se você na sua casa tem algum galho de árvore, quando seca, quando está seca, só tem as folhas secas, não produz mais, o que você faz? Nossa, eu vou cortar aqui essa árvore, vou deixar aqui para enfeitar esse cantinho, assim você faz? Não, pega esse aqui e taca fogo. Goiás não ama tacar fogo nas folhas. É isso que serve. Se você não dá fruto, é queimado. E essa ilustração aqui faz todo sentido. O que Jesus está tentando mostrar? Jesus está dizendo, eu não preciso ser visto, eu não preciso ser valorizado, porque ele já tem a glória já é dele. Mas ele está dizendo assim, eu quero isso aqui, quero dar algum valor para você, eu quero que você tenha, você, homem, mulher, tenha algum valor. É isso que Jesus está falando. Que você tenha algum ponto,
Então, irmãos, não tem, tem pessoas que eu fico vendo que ele não tem sentido a vida dele. Ele não tem sonho, ele não tem projeto, ele não tem nada, um objetivo. Tem pessoas que estão perto de você e ele está vivendo uma vida assim, de repetição. Eu acordo amanhã, faço isso, faço aquilo, só aquela mesma mesmice, né? É a mesma, levando a vida, deixando a vida me levar, igual aquela do mate da vida, vou deixar a vida me levar, não vou fazer nada não. A gente não pode viver dessa forma, uma vida sem sentido. Todos nós fomos criados com um objetivo. Você foi criado com um propósito, com uma razão. Irmãos, tudo foi criado com uma razão. Uma formiga, ela foi criada com uma razão, com um propósito. Uma abelha, ela foi criada com um propósito. Descobri esse dia que até a barata, ela foi criada com um propósito. Já viu aqueles TikToks? O que é aquele negocinho que apresenta, né? O homem chegou lá com o barata, vou te matar, barata! E aí a barata falou, não, por favor, não me mate, eu sou muito útil, eu sou me comendo. E aí ele estava chorando, né? Já viu aquelas brincadeiras que está tendo agora? Porque até a barata tem utilidade. Tudo tem utilidade, irmãos. Tudo que foi fabricado tem utilidade, quanto mais nós, ser humano. Você tem utilidade. Você tem um propósito. Agora é triste, às vezes, você saber o seu propósito e não cumprir. Agora você sabe o seu propósito, que você tem que dar fruto. Agora você vai cumprir esse propósito. O dia que você cumprir esse propósito, você vai ter uma realização pessoal. Uma realização pessoal. Por que as pessoas às vezes não estão realizadas na sua vida? Porque não está cumprindo o propósito. Por que ele não sabe o propósito dele? Porque ele está desconectado da vida verdadeira que é Jesus. Porque não tem essa conexão. Ele está igual o celular, desligado, parado. Ele precisa o quê? Não, mas eu tenho aqui, eu venho aqui de vez em quando, vou lá. Mas não adianta eu colocar isso aqui, esse carregador aqui. Não adianta nada. Você está sendo carregado aqui. Mas se você não conectar na fonte, que é Jesus, não adianta. Tem muita gente que está morrendo no propósito. Muitas vezes você quer ter uma vida plena, realizada. E acha que ter uma vida plena, realizada, é você ter uma casa, não, é ter um casamento, não é isso. Um propósito tem a ver com uma missão. O propósito tem a ver com o quê? Com uma missão. Você tem uma missão aqui nessa terra. Para que eu possa cumprir a minha missão, eu preciso o quê? Estar conectado com aquele que me fabricou. Quem é que te fabricou? Quem que te criou? É Jesus, foi Deus que te criou. E só Ele pode dizer a sua missão. Pastor, você está dizendo a minha missão, eu não posso dizer a sua missão. Não, então eu vou perguntar ao meu marido, ele também não vai poder. Mas eu vou perguntar a minha esposa, ele não vai poder. Meu pai, eu não vai poder. Só quem pode falar para você qual é a sua missão, para que você foi criado, é Jesus. Então se conecte com Jesus. A partir de agora, permaneça ligado com Jesus. Aí sim a vida vai fazer sentido para você. A vida vai fazer sentido. Aí você vai poder descobrir por que você existe. Tem muita gente que fala aqui. Tem pessoas que passam aqui nessa terra uma vida miserável. Ele não cumpriu o propósito dele. E isso às vezes é muito além de profissão, de patrimônio, de resultado, de tanta coisa. Mas não adianta, não tem Cristo. E se não tem Cristo, o que vai acontecer? Ele vai puxar, ele vai cair, e vai cair no chão. O que vai acontecer? Vai ter fogo, vai ser queimado. E tem muita gente que vai estar na igreja, mas não vai ter essa conexão, e vai cair, não produz fruto, vai cair, e vai apodrecer. E aí o que ele vai fazer? Taca fogo. Vai colocar fogo. Mas aqui ninguém vai queimar. Amém? Ninguém vai se queimar aqui em nome de Jesus. Aleluia? Por quê? Porque a gente vai ter esse contato com Deus, esse contato com Jesus, esse contato com o Senhor.
Porque Jesus é aquele que preenche todo vazio. O ser humano tem um vazio, ele tenta preencher com emprego, ele tenta preencher com alguma coisa, mas irmão, quando você está com Jesus, mesmo você desempregado, mesmo você não ter uma casa própria, mesmo você nem casou, ou casou não deu certo, ou está solteiro, irmão, não interessa, você continua pleno, porque você está com Jesus. Você continua. Eu fico vendo tantas pessoas que têm tanto dinheiro, está deprimido, tem tantos bens, tanto patrimônio, está sem paz, sem paz. Porque tem gente que só pensa em ganhar dinheiro, ser reconhecido. Não, ele não precisa ser reconhecido por ninguém, basta ser reconhecido por Deus. Jesus te reconhecer, basta você. Hoje as pessoas estão vivendo um tempo de que precisam ficar se aparecendo na internet. Aí de ver quantas curtidas eu tenho, quantos coraçõezinhos tem. Fica em busca de coraçãozinho, fica em busca de like, fica em busca de aceitação. Irmãos, não interessa para os outros, se as pessoas não te aceitam, o importante é Jesus te aceitar. Tem pessoas que ficam buscando a aceitação do outro, e isso é muito triste. Viver da aceitação do outro. Você tem que viver o hoje pleno. Viver, olha, Jesus me abençoou. Eu sou esse ramo frutífero. Eu não vou ser um ramo seco. Eu vou frutificar 30, 60, 100 por um. Amém? Glória a Deus. Um forte aplauso a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque eu fico vendo que as pessoas às vezes pensam que a alegria é algo assim que só quando tem as coisas. Não, alegria não, é felicidade. Quando você ganha o dinheiro, você não fica alegre, você fica feliz. Porque a alegria é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito sempre vai permanecer. Uma pessoa pode morrer da sua família. Você vai ficar triste? Fica. Você fica triste, você fica abatido, você fica triste. Mas você continua alegre. Porque é um fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito. E mais alegre ainda a gente fica quando a gente sabe que aquele parente nosso, ele tem Jesus no coração, e que ele morreu com Jesus, que ele partiu com Jesus, e ele está na glória com Jesus, e que daqui uns dias você está junto com essa pessoa. Aí você se alegra. Agora, triste é quando você vê alguém ali que morreu sem Jesus, sem Cristo, não teve vida plena, não deu fruto. Então a gente tem que ser dependente de Deus. Vamos depender de Deus. Quanto mais dependente você ficar de Deus, mais você vai chegar ao propósito de Deus na sua vida. Amém? E nós vamos orar nessa noite, pedir a Deus: Senhor, eu quero ter essa evidência na minha vida. É o fruto que testemunha, é o meu fruto, é o fruto que vai testemunhar. Reconhecer, porque fruto não é o que você faz para Deus. Tem gente que pensa assim: não, eu vou fazer isso, eu estou fazendo isso para Jesus. Não. O fruto é aquilo que Deus faz em você. Deus já fez isso em você. Você só coloca para fora aquilo que Deus colocou para dentro, por dentro. Você só manifesta aquilo que está dentro de você. Quando você tem ser ligado nessa videira verdadeira que é Jesus. E esse ano, irmãos, esse ano é um ano de conquista. É um ano que nós estamos aqui trabalhando para conquistar almas, frutificar. Você que está sem frutificar, você que está infrutífero por um tempo, Senhor, eu quero estar ligado nessa videira verdadeira. Eu quero estar ligadinho aqui com o Senhor. Me ajuda. Eu quero estar mais próximo. Quanto mais próximo desse tronco você estiver, que é Jesus, mais você vai frutificar. Mais você vai frutificar na sua vida. Agora, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Estou finalizando. Presta muita atenção no que eu estou falando. Muito cuidado com a voz do inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele vai querer convencer que tudo que você conseguiu na sua vida até hoje, você conquistou
conquistou, você adquiriu, não foi por causa de Deus, foi por causa de você mesmo. Ai de mim se eu não trabalhasse. Que você produziu tudo que você tem sem Jesus. Lembre que o diabo é o ser mais mentiroso que existe. Ele é mentiroso. Ele mentiu para Eva, dizendo que olha, não foi isso bem que Deus quis dizer para você, não. Não é mentira que Deus falou, Deus está mentindo para você. Se você tomar, comer esse fruto aqui, você vai ficar igualzinho ele. E ela pegou e caiu na mentira, a cilada do diabo. É isso que o diabo quer, porque o objetivo de Satanás não é te levar a pecar de forma imediata. Presta atenção no que eu vou falar. Ele vai fazer lá na frente, mas de forma imediata, o objetivo dele não é levar você a pecar de uma forma rápida, mas é de você se afastar de Deus. Quando você começa a se afastar, quando você começa a se esfriar, aí você começa a ver qualquer no início. Ele quer o quê? Que você se afaste, que você se esfrie. Ele quer que você fique chateado, que você fique emburrecido, que você fique bravo com alguém. Esse que ele quer. E aí você fala, não vou na igreja hoje não. Também não vou na igreja não. Também não vou mais participar dos encontros, não vou participar mais dos cultos, não vou vir na rede de homens, só sou de homem, acabou. Não vou vir na rede de mulher, não vou mais não. E aí você fica triste. Não ora. Porque o plano do inimigo no início é te desligar, te desconectar. Porque o ramo desconectado, o que vai acontecer com esse ramo? Ele vai secar. Por isso tem muita gente seca, porque vai se distanciando. E o diabo ele é muito sutil, não foi para você. Né? Eu estou longe, eu não estou em igreja, mas não estou pecando. Mas você está distante da igreja. Você está afastado. E é questão de tempo. É questão de tempo. Então você tem que se conectar à fonte, se conectar à fonte que é Jesus. O diabo ele não quer que você continue trabalhando, conquistar. Ele quer sim que você porque irmãos, às vezes a gente quer que as pessoas, presta atenção, que as pessoas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam. E não existe isso, ninguém é do jeito que a gente quer. Nada, ou melhor, nada é do jeito que a gente quer. Nada. O patrão é do jeito que você quer, o marido é do jeito que você quer, a mulher é do jeito que você quer, os filhos é do jeito que você quer. Tudo não é do jeito que você quer. E a tendência é que a gente fica chateado. O que você tem que fazer? Guardar o seu coração. Guardar o seu coração, guardar a sua mente e não se desconectar. É você ficar ligado. Não se desvie, fica ligado, fica conectado com Deus o tempo todo. Quantas pessoas já se desviaram ali no momento da sua vida, se afastou e graças a Deus se voltou. Volta para Deus. Se você está afastado, volta para Deus. A oportunidade é muito grande, irmão. A coisa melhor que tem, eu falei hoje de manhã, que teve um tempo da minha adolescência que eu me afastava da casa de Deus. Eu me afastei. E quando eu me afastei, o que aconteceu? Eu me esfriei. Fiquei desanimada. Mas quando eu voltei, eu vi que Deus me deu uma oportunidade. Eu falei, gente, mas onde é que eu estava? Onde é que eu estava chegando? Por quê? Porque Jesus foi lá e me achou de novo. Eu vem cá. Por isso eu não acredito. Quando a pessoa vai volta, não, ele não entendeu. Porque ele não entendeu o evangelho, nunca foi convertido. Mas se você tem alguma coisa, que você foi conectado algum tempo na sua vida, foi conectada a Jesus, se você afasta e você volta, você fala, meu Deus, onde é que eu estava? Onde é que eu fui parar? Onde é que eu fui narrar meu jegue? Eita, graças a Deus que Deus me tirou daquela condição. E aí Ele te conecta de novo, coloca novamente você lá na tomada, põe você novamente no seu carregador, você começa a carregar sua bateria e Ele conecta você à fonte dele, que é Ele na sua vida. E aí você volta de novo sem aquela bênção. Amém? Graças a Deus. Porque o desejo de Deus é que você viva o plano dele. Amém? Não vamos deixar. O diabo pode até te enganar uma vez, mas ele não vai enganar você de novo mais nada. Amém? Ele pode até te dar um drible na sua vida, até te convencer
quando você volta, você fala, só Jesus. Eu estou conectado. Satanás não vai me enganar mais não. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Essa noite você vai se conectar com Deus. Irmãos, não há sentido nenhum uma vida sem Jesus. A Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o que você tem de mais precioso chama a sua alma. A sua alma. Então cuida da sua alma, cuida das suas emoções, cuida da sua vida. O que está acontecendo hoje com as pessoas, que a alma dele está muito, nunca me fala tanto de doença mental, tanta coisa, problema na alma, irmão, é a alma que está ali longe, distante. Cuida da sua alma, cuida da sua vida com Deus, cuida. Você ganhou a salvação, você tem perdão dos pecados, você foi perdoado. Então aproveite esse momento agora, aproveite esse momento e não fique uma vida separada de Deus, longe do tronco que é Jesus. Todos os dias leia a palavra, não é 5 minutos, não minutos, leia a palavra. Senhor, fala comigo. Quando eu vi essa palavra, eu reli, Senhor, fala alguma coisa. É assim, irmão, você tem que estar conectado para que Ele fale o seu propósito. Eu fui chamada quando adolescente, mas faz o propósito. Deus vai me curar, me deixar curada e eu viver uma vida lá no mundo perdido. Não, o propósito era eu testemunhar que Jesus, Ele salva, Ele cura e Ele liberta. Amém? Então Jesus, Ele te salvou, Ele curou e te libertou. Amém? Então seja grato a Deus. Então não se desconecta com Deus. Segura na mão de Jesus o tempo todo. Tem aquele livro que fala, segura na mão de Deus e vai com Ele. Vai sem Ele não. Segura na mão dele. Cara, Jesus, onde socorro? Eu estou aqui. Ah, mas estou aqui passando pelo fogo, pela prova. Dando glória a Deus. Amém? Vai passando pela prova. Então Jesus está comigo. O fogo está aqui. Os leões estão querendo, os demônios estão. Jesus, toma aqui. Fica comigo. Permaneça na fonte que é Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Abra o seu coração. Não se desconecte de Jesus.